Muitos pastores colocam a sua posição de líder espiritual como algo que devessem se orgulhar, né? E a questão de toda a dinâmica de como uma igreja funciona, do pastor ser aquele que está à frente, aquele que tem uma autoridade espiritual sobre as pessoas, alguns recebem aquilo como se fossem superiores a outras pessoas. E é engraçado porque uma vez eu ouvi um pastor dizer que pastor tem cheiro de ovelha. Em que sentido? O pastor é aquele que está no meio do seu rebanho, e como Jesus, que precisou de um beijo para ser reconhecido em meio aos discípulos, ele deve se misturar e fazer parte daquele rebanho. Bacana. Porque o pastor não é alguém especial ou alguém melhor do que os demais. Pelo contrário, ele só é alguém que Deus levantou para que direcionasse o rebanho dele. Então, é engraçado também, esse mesmo pastor que falou que pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele disse que, para ele, um entendimento bom de um pastor de uma igreja, de fato, ele é uma ovelha que carrega um sino no pescoço. No sentido de que as outras ovelhas ouvirão o barulho que sai dele e a seguirão. Mas isso não faz dele diferente ou melhor. Ele é simplesmente mais uma ovelha que precisa do pastoreio e que tem a necessidade de ser pastoreado. Mas eu acredito que isso não seja culpa apenas dos pastores. João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então eu acredito que muitos pastores que têm essa postura de superioridade foi porque reconheceram que as pessoas olhavam para ele como superior. E é muito comum vermos isso nas igrejas. As pessoas, às vezes, ignoram a parte do sacerdócio universal, onde, por meio de Cristo, todos têm livre acesso ao Pai, e partem para o pastor como se ele fosse alguém mais próximo de Deus. E alguns pastores caem no erro de confirmar esse achismo e esse equívoco. Mas eu acredito que parte também da igreja de, às vezes, tratar o pastor como alguém superior e não olhá-lo como um ser humano. Infelizmente, é muito comum a gente ver igrejas que veem o seu pastor tomar algumas atitudes pecaminosas e não repreendem por medo, por uma espécie de submissão calada, e não repreendem um ser humano que está em pecado, por acharem que ele é alguém superior.